Olá, alunos, vamos para mais uma aula de Química da segunda unidade. Hoje nós iremos ver sobre tabela periódica, um assunto super simples, fácil. Vamos lá, bons estudos. Então vamos lá. Aqui está a nossa tabela periódica. A nossa tabela periódica ela é organizada na vertical por você pode chamar de grupo ou família. A gente vai, em especial, estudar a família A. Ela é uma família bem organizada, bem simples de ser entendida, diferente da família B. Então, olha só, a gente vai ter a família 1A, 2A, que é o grupo 1, grupo 2. A gente vai pular aí, ó, vai passar pela família B e vai continuar a família A. Então, a gente vai ter aí 3A, 4A, 5A, 7A e 8A. Quais são os grupos? Grupo 13, 14, 15, 16, 17 e 18, certo? E na horizontal a gente vai ter os períodos. Uma coisa muito importante, a família vai estar relacionada aos números de elétrons da última camada e o período vai estar relacionado à camada, quantas camadas aquele elemento vai ter. A gente vai ver um pouco mais sobre isso, certo? No próximo slide, mas já para ficar aí a atenção em relação a isso. E a família B, certo? A gente vai ter aí duas gavetas, que nessas gavetas vão ter a série dos lantanídeos e a série dos actinídeos, certo? Então vamos lá para outro assunto importante, que é a questão da nomenclatura das famílias, certo? A gente vai ver que a família 1A, o nome dela é metal alcalino, certo? Os metais alcalinos. A família 2B, os metais alcalinos terrosos. 3A é o grupo do bromo, 4A o grupo do carbono, 5A o grupo do nitrogênio, 6A são os calcogênios, a 7A o halogênio e a 8A os gases nobres. E aí, como eu falei, essa família ela é muito organizada, né? E o que vai nos ajudar em relação a isso, quando você pegar um elemento, ver ele na tabela, você já vai saber qual o final da distribuição eletrônica dele. Então, por isso que a gente já aprendeu a fazer distribuição eletrônica e agora a gente vai aplicar como se a gente fosse fazer, um exemplo, uma batalha naval. E aí eu vou também fazer isso com vocês quando eu estiver tirando as dúvidas, vocês de forma bem melhor, certo? Então, todo mundo, pessoal, todo elemento da família 1A, ele vai terminar em S1. Se ele tiver no primeiro período, ele vai terminar em um S1. Se ele tiver no quarto período, ele vai terminar em 4S1. Por quê, professora? O período está relacionado à quantidade de camadas que o elemento tem, certo? Então, se ele está no período 4, ele tem 4 camadas. Então, a última camada vai ser a camada 4, porque ele é do período 4. E como ele é da família 1A, ele só tem um elétron na última camada. E assim sucessivamente. Se eu sou da família 5A, eu tenho que ter 5 elétrons na última camada. Se eu sou da família 8A, eu tenho obrigatoriamente 8 elétrons na última camada. Certo? Outra coisa que eu coloquei a legenda em relação à tabela que eu fiz anteriormente, né? O rosa vai ser os metais, o laranja os ametais, o azulzinho lá vai ser os gases e o verde são os metais de transição, certo? Que no caso é a família B. E uma coisa muito importante, eu também já tinha falado sobre isso, é em relação à tabela periódica, né? A letrinha que vai estar no meio vai ser o símbolo químico. Sempre embaixo dele vai ter o nome, no caso o H é o hidrogênio, se fosse O, oxigênio, C, no caso o carbono, e assim sucessivamente. Sempre, como eu falei, né, o número maior é o número da massa e o número atômico vai ser o número que menor e ele é inteiro, certo? O número da massa ele vem sempre com vírgula alguma coisa, tá bom? Então isso também diferencia. Um é maior do que o outro, no caso aí é o hidrogênio, né? Então ele tanto tem massa 1 quanto tem número atômico igual a 1. Mas aí para diferenciar também ele colocou vírgula 00, para vocês entenderem que está relacionado à massa. Vamos para o próximo. Agora falando em relação às propriedades da tabela periódica. A primeira propriedade que a gente estuda é a questão do raio atômico. O raio ele vai estar relacionado ao tamanho do átomo. O átomo às vezes pode ser pequenininho, mas outras vezes pode ser grande.
Uma coisa que vai ajudar na questão do átomo ser pequeno ou ser grande vai ser em relação ao número de camadas que ele tem. Se ele tem 2 camadas, ele é um átomo pequeno. Em relação a um que tem 4 camadas, já é um átomo bem maior. Agora, a gente tá vendo aí, né, a relação de um período para outro. Se eu estiver no período 2, eu tenho 2 camadas. Se eu estou no período 4, eu tenho 4 camadas. Isso olhando aí, ó, no caso, como tá a seta, de cima para baixo. Quanto mais para baixo, mais camadas ele vai ter. E aí, para mostrar essa diferença, no caso aí da direita para a esquerda, vai ser o seguinte, em relação à quantidade de elétrons. Todo mundo que está na camada 3 tem, no terceiro período, desculpa, tem 3 camadas, beleza? Então, como eu coloquei aí, ó, Na, Mg e Cl, eles todos são são do terceiro período, eles têm 3 camadas. O que é que vai diferenciar um do outro? A quantidade de elétrons que eles vão ter na última camada. No caso aí, o Na, ele só tem 1 elétron na última camada. O Mg tem 2 elétrons, só que o Cl tem 7, porque ele é da família 7A. Então, ele tem 7 elétrons na última camada. Pessoal, olha a sua lógica. O núcleo, ele faz mais força para atrair 1 ou para atrair 7? Consequentemente, vai fazer muito mais força para atrair 7. Porque para atrair só 1, não precisa de muita força para você tá puxando uma corda. Se lá do outro lado só tem uma pessoa, tu vai fazer muita força ou pouca força para puxar e derrubar essa pessoa? Pouca. Mas se do outro lado tiver 7 pessoas para tu puxar essa corda, tu vai fazer muito mais força. Então, por isso, se o núcleo ele faz muita força para atrair esses 7 elétrons, a tendência do raio é o quê? Diminuir. Então, se o raio vai diminuir, por isso que o Cl ele tem um raio menor do que o Mg, que só tem 2 elétrons na última camada, e em relação ao Na, que só tem 1 elétron na última camada. Então, por isso que quem tem menos elétrons na última camada, esse elétron vai estar mais solto, ele vai estar mais disponível, deixando o átomo mais volumoso do que aqueles que têm mais elétrons na última camada. E importante isso, eles estão no mesmo período, beleza? Se for períodos diferentes, você vai ter que analisar melhor em relação a isso. Uma coisa aí que eu coloquei também para vocês entenderem é a relação do cátion, do raio atômico e do ânion. Pessoal, o raio do cátion, quando eu falo do raio do cátion, é os elementos que têm a carga positiva. Se ele tem carga positiva, eles estão fazendo o que? Estão dando elétrons. Se eles estão dando elétrons, a tendência do átomo é realmente diminuir, se ele está dando esse elétron. Agora, o raio atômico é o elemento que está neutro, ele não tem carga. Já o raio do ânion é aquele elemento que tem carga negativa. Se ele está com carga negativa, vai receber o elétron. Pessoal, quando ele recebe o elétron, é como se ele inchasse. Então, por isso que todos os elementos que têm a carga negativa, eles geralmente são maiores. Porque ele recebe esse elétron como se ele inchasse. Os cátions vão ter raio menor, porque a tendência dele é dar o elétron. Certo? Vamos lá para a próxima. E agora falando sobre a energia de ionização, que é a energia necessária para arrancar o elétron de um átomo neutro. Como vocês podem ver aí nessa equaçãozinha que eu coloquei, né? Nessa reação você tem um átomo neutro, aí você adiciona a ele energia. Quando eu adicionei energia, eu arranquei o elétron. Quando eu arranquei o elétron, ele ficou o quê? A mais. Porque na química, né, quando eu dou o elétron, eu fico positivo, aí mais o elétronzinho que foi arrancado. Então, sempre que vocês virem essa estrutura, esse tipo de reação, sempre vai ser de energia de ionização. E outra coisa importante, à medida que eu vou arrancando esse elétron, a tendência do átomo é não deixar o núcleo, né, na verdade, perder elétrons. Não quer deixar o átomo perder elétron, né? Então, por isso que é difícil arrancar. Então, quanto mais eu vou arrancando, mais força o núcleo faz para agarrar esses elétrons. Então, por isso que a energia 2 vai ser sempre maior do que a energia 1, que vai ser sempre maior do que a energia 3, e assim sucessivamente. Então, olha só. Já aí, como vocês podem ver, é o contrário do raio. Tipo, tu tem o Cl.
ele tem 7 elétrons na última camada. O Na, ele só tem um elétron na última camada. Aí é aquilo que eu falei, é mais fácil arrancar um ou arrancar um dentro de 7. É muito mais difícil, você vai gastar muito mais energia para arrancar um dentro de 7, porque o núcleo está fazendo muita força para agarrar esses elétrons. Então, por isso que agora o Cl é o que tem maior energia de ionização comparado ao Mg, que só tem 2 elétrons na última camada, e comparado ao Na, que só tem um elétron na última camada. Beleza? Vamos para a próxima. Pronto, e agora falando de afinidade eletrônica, como o próprio nome diz, afinidade. Quando você tem afinidade com uma pessoa, você quer estar perto daquela pessoa. Então, quando eu falo de afinidade eletrônica, eu quero estar perto de um elétron. Então, a gente vai falar que vai ser a quantidade de energia liberada. Vocês vão ver agora que a energia não está do lado dos reagentes, está do lado do produto, porque a energia vai ser liberada quando o átomo ele recebe esse elétron, né? Então a gente volta aí, o átomo ele recebe o elétron. Quando eu recebo na química, né? Quem ganha não fica menos, por isso que agora vai ser B menos mais energia, porque vai liberar essa energia. E uma coisa também interessante é que quanto mais eletronegativo for esse elemento, maior vai ser a força para ele atrair esse elétron, beleza? E as setas, né, de baixo para cima, da esquerda para a direita. Agora falando de eletronegatividade, é aqueles elementos, né, que eles querem receber elétrons, aqueles elementos mais eletronegativos, né, se eles estão com sinal negativo em cima deles, um exemplo B menos, é porque ele quer receber o elétron. Então, esses aí eles vão estar mais afastados, vão estar mais para a direita da tabela periódica, porque, por exemplo, tu é da família 7A. Para uma coisa importante, né, em relação à questão de eletronegatividade e eletropositividade, é porque o elemento ele quer ficar estável, e ele fica estável quando ele tem 8 elétrons na última camada. Então, se eu sou da família 7A, só falta um elétron para eu completar os 8. Então, por isso que esse elemento para ele é mais fácil atrair esse elétron, por isso que ele é muito eletronegativo. O da família 6A, do mesmo jeito, ele quer receber 2 elétrons para ficar com 8. Então, por isso que esses mais afastados, né, eles querem receber mais, diferente daqueles que estão no início da tabela. Quem é da família 1A só tem um elétron na última camada. Para ele é mais fácil dar um elétron ou receber 7. Dá um. Então, e a última camada dele já vai ficar com os 8. Quando a gente faz a distribuição eletrônica, a gente pode perceber isso. Então, por isso que as setas aí estão ao contrário, né? No caso da eletronegatividade para eletropositividade. Uma coisa de modo geral agora, né? Porque acaba aí as propriedades. As únicas que vai ter da direita para a esquerda, de cima para baixo, vai ser raio e eletropositividade. O resto, todas as outras vai ser sempre de baixo para cima, da esquerda para a direita, a seta. Certo? Assim a gente conclui a parte de tabela periódica. Vou colocar aí o meu e-mail, certo? Para vocês estarem enviando as atividades. Vou colocar o anexo para vocês verem do livro, para aqueles que não têm, e a atividade extra. Bons estudos!